Jesus, amém? Aleluia! O Senhor é bom na nossa vida cada dia mais, amém? Glória a Deus, eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Fique só mais um pouquinho em pé. Essa semana a gente ficou triste com a morte dessa cantora, da pastora Ludmila. E eu creio que todos vocês, assim como eu, tem um hino dela que marcou a tua vida, né? E essa semana toda aquele hino, em tempos de guerra, nunca pare de lutar, foi o hino que eu ouvi essa semana. E mediante ouvindo esse hino, Deus ele colocou uma palavra em meu coração, e eu quero dividi-las com vocês essa noite, amém? E falando sobre ano do sobrenatural, sobre aquilo que Deus vai fazer e tanto que nós temos profetizado, eu creio que este ano o Senhor dará vitória em todas as guerras de nossa vida, amém? Virão outras depois. E a pergunta que eu fiz para o Senhor, Senhor, como vencer as minhas guerras? Como nós vamos vencer as nossas guerras, amém? Então abra comigo Êxodo capítulo 17. Êxodo capítulo 17, a partir do verso 8. Amém? A versão NVI que eu vou ler. E diz assim: a vitória sobre os amalequitas. E sucedeu que os amalequitas vieram atacar os israelitas em Refidim. Então Moisés disse a Josué: escolhe alguns dos nossos homens e lute contra os amalequitas. Amanhã tomarei posição no alto da colina com a vara de Deus em minhas mãos. Josué foi então lutar contra os amalequitas, conforme Moisés tinha ordenado. Moisés, Arão e Hur, porém, subiram ao alto da colina. E enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela ele se assentasse. Arão e Hur mantiveram erguidas as mãos de Moisés, um de cada lado, de modo que as mãos permaneceram firmes até o pôr do sol. E Josué derrotou o exército amalequita ao fio da espada. Depois o Senhor disse a Moisés: escreve num rolo como memorial e declare a Josué que farei que os amalequitas sejam esquecidos para sempre debaixo do céu. Moisés construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira, e jurou pelo trono do Senhor: o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração em geração. Amém? Pode assentar em nome do Senhor. O que está acontecendo aqui? Nós conhecemos esta passagem, nós conhecemos esse texto. O povo de Israel havia saído, Deus levanta Moisés como libertador do povo, tira o povo da escravidão do Egito, o povo sai do Egito, daquela opressão, e eles entram, então atravessam o Mar Vermelho, e eles entram então deserto afora, para então chegar à tão sonhada terra prometida, a chegar no lugar que o Senhor tinha preparado para eles, e estavam então começando as suas guerras, as suas lutas. Um pouco antes, no capítulo 17, nós vamos ver que o povo já começou a contender, porque eles chegaram em Refidim, não havia água, e o povo já começou a murmurar, o povo começou a ferver. E Moisés, ele chega diante do Senhor, ele fala: Senhor, o povo aqui está sedento, né? Falaram para ele: como que pode você ter nos tirado do deserto para morrer, no deserto do Egito, nos trouxe para o deserto para morrer de sede. E a Bíblia diz que o Senhor então ele dá uma direção para que ele tocasse na rocha. E a água então veio, e eles foram saciados, e depois daquele grande vitória, daquele saciar do Senhor, daquela provisão do Senhor sobre a vida deles, eles foram surpreendidos então
pelo ataque de Amaleque, por um ataque dos amalequitas. E quem eram os amalequitas? Amalequitas, eles eram da descendência de Esaú, filho de Elifas. Amaleque era neto de Esaú. E vocês conhecem a história. Esaú era irmão de quem? De Jacó. E vocês conhecem a história que Jacó, então, ele roubou, ele trocou, né? Esaú trocou pelo um prato de lentilha a sua primogenitude. Então, a ira dos amalequitas, a ira de Amaleque, é porque eles perderam aquilo que era deles. E quando eu comecei a pensar sobre isso, os amalequitas, e quem são os amalequitas hoje? São os inimigos de Deus, são os demônios, o inimigo da nossa alma. Eu fiquei pensando, por que ele odeia eu e você? Porque nós temos aquilo que ele perdeu. Nós temos o direito à adoração. Nós temos um lugar no coração de Deus. E era isso que os amalequitas não suportavam, Fátima. O fato deles terem perdido aquilo que um dia foi deles. E os amalequitas, você vai ver durante toda a Bíblia, dos quatro embates, das 4 guerras que teve contra o povo de Deus, você vai perceber o Senhor irado contra eles. Por quê? Porque os amalequitas nunca, eles atacam de frente, eles atacam por trás, eles pegam os mais fracos, e eles foram surpreendidos aqui neste momento por Amaleque, então, tentando os destruir, querendo ali ceifar a vida deles. Mas a Bíblia diz, então, que em vez de eles surpreenderem o povo de Deus, eles vão ser surpreendidos, porque o Senhor vai fazer grandes coisas usando a vida dos homens de Deus. E aqui eu quero pensar com vocês, amada igreja, nós temos vivido um tempo de guerra, um tempo de uma grande batalha, onde a igreja do Senhor tem lutado e militado todos os dias. Muita gente já disse para mim, pastora, quando eu estava no mundo, quando eu servia Satanás, parece que não tinha guerra. Você vai olhar no Egito, o povo estava escravizado, mas em nenhum momento eles passaram por guerra. Mas quando eles saíram do outro lado do mar, entraram escravo e eles saíram soldados e guerreiros. Agora sim, começa, porque quando nós estamos com o Senhor, irmãos, nós declaramos guerra contra o pecado, guerra contra os inimigos de Deus, e automaticamente se levanta uma guerra contra a nossa vida. Você querendo ou não querendo, você já está nessa guerra. Só que uma notícia maravilhosa eu tenho para te dar. Essa batalha já está ganha no nome do Senhor. O Senhor é a nossa bandeira. Foi isso que Moisés falou após a vitória. O Senhor é a minha bandeira. E a Bíblia diz então que quando tudo isso aconteceu, Moisés, ele dá uma direção, ele chega e chama então a Josué e fala, Josué, escolhe homens para que vão à peleja com você. Escolhe homens, porque eu vou para o alto do monte e estarei com a vara de Deus na minha mão. E o Espírito do Senhor falou ao meu coração para compartilhar quando eu perguntei, Deus, eu tenho guerras para ser vencidas, Senhor. Senhor, eu preciso entender como vencer essas guerras. E a primeira coisa que nós podemos aprender com este texto, que eu quero compartilhar contigo, leva Deus para as tuas guerras. Leve o Senhor para as tuas guerras. Nós vamos chegando num momento da nossa vida, onde as coisas vão acontecendo, a gente vai se esforçando, a gente vai trabalhando, a gente vai adquirindo entendimento, aprendendo a lidar com pessoas, que a gente começa daqui a pouco a ter tanta habilidade, que a gente não busca mais o Senhor para guerras da nossa vida, por situações, porque a gente diz assim, eu já passei por isso, eu sei resolver. E nós começamos a entrar em guerras onde não levamos o Senhor e muitas vezes somos envergonhados. Eu te dou um exemplo. A Bíblia diz que quando Josué entrou em Jericó, a vitória foi tão linda, foi tão linda, foi tão linda, que ele se achou tão habilidoso. O que acontece? Há uma derrota. Elias, diante dos sacerdotes, dos profetas de Baal, ele ora e o fogo cai do céu. E o que acontece depois?
um desânimo vem contra a vida dele. E muitas vezes assim acontece na nossa vida. Nós começamos então a desfrutar de vitórias, tudo começa a dar certo na nossa vida, e muitas vezes a gente se esquece, ou a gente deixa de buscar ao Senhor. Busca ao Senhor quando o sapato aperta, aí nós corremos para o Senhor. Mas eu creio que nessa noite eu estou falando com homens e mulheres de Deus, que são os Moisés desse tempo que Deus levantou, que está aqui dizendo: Senhor, eu estou posicionado, porque as minhas guerras, eu só entro com o Senhor dos exércitos na frente. Chame o Senhor para tuas guerras nessa noite, meu querido e minha querida. Chame o Senhor e diga: Deus está aqui, Senhor. Há um levante contra a minha vida. Eu fui surpreendido por este problema. E eu estava pensando, irmãos, que os momentos mais perigosos não são os momentos de dificuldade, porque nesses a gente ora, a gente pede ajuda, a gente clama, a gente busca, mas é nos momentos das vitórias que as pessoas se perdem. Por isso eu te digo hoje: busque ao Senhor e coloque o Senhor. O primeiro ponto que eu queria deixar para você, que o Senhor falou no meu coração: coloque o Senhor nas tuas guerras, amém? Por quê? Porque ele diz assim: eu vou para o monte e eu vou com a vara de Deus na minha mão. Que vara era essa, pastora? Essa vara, lembra quando o Senhor chama Moisés? E ele disse assim: eu não vou, não sei falar, como que eu vou falar? Eu sou pesado de boca. E ele disse: vai. O que você tem na tua mão? Eu tenho uma vara, então coloca a tua vara. E o Senhor fez sinais através da vara, que simboliza a autoridade. E nessa noite o Senhor está dizendo: ei, eu coloquei autoridade nas tuas mãos. Levanta essa autoridade que eu coloquei nas tuas mãos. Satanás tem tentado saquear a autoridade do povo de Deus, dizendo que ele está triunfando, dizendo que ele está vencendo. Mas nessa noite eu vim aqui para te dizer: escreve, porque uma grande vitória Deus está liberando na tua vida nesta noite. Radagaia Sévia. Porque depois dessa batalha o Senhor diz: escreve e reafirma a Josué que eu estou dando vitória sobre os amalequitas. O Senhor está liberando uma palavra de confirmação de vitória para a tua vida hoje. Eu não sei em que área você está pelejando, você está militando, mas o Senhor te dará vitória. E ele diz: eu vou para o alto. E eu lembrei do Salmo 121:2, que diz: eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Olha para o alto, meu irmão. Olha para o alto, minha irmã. Estenda a tua mão, levanta a tua autoridade. Olha para cima, olha para cima. Tem guerras, irmãos, que não é para nós, não temos força, mas na força de Deus, na autoridade de Deus, nós vamos vencer. E é na autoridade que está nas tuas mãos que você vai vencer as guerras da tua vida neste ano, em nome de Jesus, e viveremos o sobrenatural. Segundo ponto, então ele diz: eu vou subir, estarei com a vara de Deus na minha mão. E você, Josué, você vai escolher homens. E me chamou a atenção, a Bíblia diz: vai, escolhe alguns dos nossos homens. E o Senhor não disse: vai, escolha meninos. Eu não estou aqui desmerecendo os jovens, tá? Os adolescentes, quanto novinho tem aqui? Não estou falando de idade, estou falando de maturidade. Para aguentar o combate da peleja, tem que ser maduro no Senhor. Eu não estou falando de idade. Tem menino de 13 anos que tem muito mais cabeça que homem de 30. Tem homem de 40 que tem cabeça de 10. Eu estou falando nessa noite que Deus está levantando homens de guerra, mulheres de guerra, não menina, não criança, pessoas que falam: realmente, Deus, eu estou aqui, pode contar comigo, eu tenho autoridade no Senhor e não serei vencido. Aleluia. Aí ele diz o quê? Arão e Ur vão comigo e você vai para a peleja. Quantas vezes a gente já ouviu falar sobre isso? Segundo ponto que o Senhor falou ao meu coração: leve Deus para as tuas guerras, mas chame pessoas para te ajudar. Amados, eu sei que acontece com vocês, acontece comigo. As pessoas às vezes me chamam, irmãos, depois que o B.O. está feito. O troço, a canoa desembalou para o precipício. Aí fala: pastor, agora me ajuda. Mas agora o homem já foi embora da casa.
Agora virou no salseiro, tem jeito, tem jeito. Mas aprenda a convidar pessoas para te ajudar. Homens e mulheres de Deus, líderes. Quem era Arão? Quem era Arão? Irmão de Moisés. Era um sacerdote. Alguém que tinha atribuição na casa do Senhor, colocava fogo no altar. Alguém que já estava do lado de Moisés. E Ur quem era? Eu fui pesquisar, segundo Flávio Joséfo, ele que servia, ele ajudava Arão. Vocês entenderam? Um tinha aliança com o outro. Leve pessoas que têm aliança com você para as tuas guerras. Compartilhe aquilo que você está passando, aquilo que você está vivendo. Pede ajuda, igreja. Ah, pastor, eu não quero incomodar as pessoas. O que vão pensar de mim? Moisés não queria saber. Talvez Josué achou estranho, mas por que eu ir para a batalha e ele vai lá no monte? Sim, nós temos que reconhecer que tem lutas que não são para nós. Tem momentos que Deus nos quer na intercessão. E tem momentos que o Senhor nos quer com a espada na mão. E Moisés, ele soube identificar como líder qual era o seu papel naquele momento. Amados, ele chamou 2 para a intercessão e disse: Josué, escolhe homens para essa batalha. E a Bíblia diz então que ele sobe no monte, começou aquela briga, e começou aquela luta, começou aquela peleja, e vocês conhecem a história. Moisés era homem, como nós, como eu, mulher, ele era humano, seus braços se cansaram. Amados, eu nunca vi tantas pessoas, líderes, pastores cansados como eu tenho visto. Gente, e quando um sacerdote, uma sacerdotisa da casa, do lar, quando um empresário, alguém que está muito cansado, as coisas começam a decair na sua vida. Mas no nome do Senhor, eu vim aqui para te dizer que Deus está levantando os Arão e Ur nesta noite para sustentar a tua vida, meu irmão. Porque você é uma coluna nesta igreja, porque você é uma coluna na tua casa. E Deus está dizendo: você está cansado, mas nessa noite eu levanto pessoas para te sustentar, pessoas para te abençoar. Igreja do Senhor, nós não precisamos de pessoas que tenham somente dons maravilhosos, habilidades maravilhosas. Nós precisamos de pessoas que queiram sustentar umas às outras. Precisamos, irmãos, ser intercessores, mas também precisamos de intercessão. Nós precisamos entender isso nessa noite. E eu fui buscar o significado do nome Arão. Significa aquele que porta luz, portador de luz. E Ur, buraco. Sabe o que o Senhor está dizendo? Pode ter um buraco na tua frente, mas quando tem um Arão do teu lado, ele traz luz para te mostrar a saída. Aleluia. Xarabadagasúpia. Ei, alamanaia. O Senhor está dando vitória nessa noite para a nossa vida. E o Senhor está dando estratégia para que eu e você possamos vencer as nossas guerras. Leve pessoas para te ajudar. Amados, a comunhão e a unidade faz toda a diferença. Eu digo para vocês nos cultos de quarta-feira, é uma união, né, pastor Elinho? Eu não faço nada sozinho, ninguém faz nada sozinho. E se tem um ano que esta palavra vai prevalecer, é este ano. Se você quer ficar em pé e você quer ter vitória, começa a segurar firme na mão daquele que está do teu lado e diga: nós vamos vencer em nome do Senhor. O princípio da unidade. Leve o Senhor para as tuas guerras. Chame pessoas com aliança e o Senhor vai abençoar a tua vida. A Bíblia diz que ele chama Josué. Josué era uma outra geração. E eu acredito, amados, que a principal aliança a ser restaurada é a aliança de gerações. Nós sabemos que os jovens, eles têm a força, eles têm a inteligência, eles têm o vigor que muitas vezes os mais velhos não têm, mas os mais velhos têm a maturidade, a experiência que o jovem precisa. Moisés não era nada sem Josué, e Josué não teria vencido a batalha se não fosse a intercessão de Moisés.
Nós precisamos desta unidade de gerações. Filhos com os seus pais. Filhos com os seus pais naquela unidade. Amém? Nós precisamos que Deus ele traga sobre as nossas vidas. Terceiro ponto, que nós temos que aprender com este texto. A Bíblia diz que quando ele começava a cansar e baixava as mãos, o que acontecia? Os amalequitas prevaleciam, descia o cacete no povo de Israel e só bordoada que saía. Quando estava com a mão para cima, Israel estava prevalecendo. E quantas vezes é assim na nossa vida? A gente dá uma baixada na guarda, parece que o troço toma conta. Só comigo acontece com vocês. Porque nós nos cansamos, igreja. Ah, nossa, na minha vida é só vitória. Não. Leva umas pancadas e bastante, irmãos. Mas essa noite o Senhor está dizendo, não baixe as tuas mãos. Não baixe as suas mãos. Não baixe a sua guarda. Não baixe a sua guarda, igreja. Continue firme no Senhor. Continue de mãos levantadas, olhando para o alto, confiando no Senhor. Porque Deus tem grandes coisas esse ano para mim e para a tua vida. Não baixe as suas mãos. Mas, gente, o mistério não estava só nas suas mãos. A Bíblia diz que Arão sustentando uma mão, Ur sustentando outra. A Bíblia diz que eles colocam o quê? Moisés assentado em uma pedra. Eu quero te dizer, o que vai definir a tua vitória este ano é você estar firmado na rocha que é Jesus. Você precisa estar firmado nessa rocha que é Jesus. Não adiantava, irmãos, ele está segurando o braço, Fátima. Daqui a pouco as pernas estavam doendo também. O que eles fizeram? Você vai sentar. Recalamachai. Deus está dizendo para alguém aqui, ou para muitas pessoas, descansa em mim. E você verá o que farei. Apenas fique de mãos levantadas. Não baixe sua guarda. Não baixe a sua cabeça. Chorabadaia. Tu és uma vitoriosa. Tu és um vitorioso. Não baixe, não baixe. Amém? Fique sobre o Senhor. Fique sobre Jesus. Descansa em mim, diz o Senhor. Amém, aleluia. E assim o Senhor quer de nós este ano, para que nós possamos vencer as guerras da nossa vida. Todos nós temos as nossas guerras. E o quarto ponto, a Bíblia diz que depois que ele foi sustentado e que o povo então teve ali a vitória, Moisés, verso 15, diz que Moisés ele construiu um altar e chamou: o Senhor é a minha bandeira. Olha que tremendo, aleluia. O Senhor é a tua bandeira, o Senhor é a minha bandeira, amém? A vitória é certa no nome do Senhor. Que nós possamos levantar as nossas mãos e dizer: o Senhor é a minha bandeira. Amados, quando a gente vai viajar fora do país e você enxerga qualquer coisa com a tua bandeira, o coração da gente acelera. Porque a gente fala assim, né, pastor? Ai, é a minha terra, é a minha nação. E você hoje pode olhar para Cristo e dizer: Senhor, a minha vida está em Ti. O Senhor é o meu tudo. O Senhor é a minha bandeira. Não existe amalequita. Não existe inimigo que ficará em pé. Porque nessa noite o Senhor está declarando uma vitória sobre a nossa vida. Aleluia. O Senhor é a minha bandeira. Quarto ponto que nós aprendemos com eles, com Moisés, com essa equipe de excelência, que nós temos que levantar altar de gratidão ao Senhor. E aqui, como o Senhor falou comigo, fazemos campanha de oração, fazemos célula, eventos de colheita, isso e aquilo. Mas como se ouve pouco culto de ação de graças. Culto de ação de graças. E eu posso fazer o meu culto, você pode fazer o teu. Nós gostamos de pedir, o Senhor abençoa, Senhor, muito obrigado. Mas realmente levantar memorial de gratidão ao Senhor e ter ação de graças. Moisés, ele levantou um altar e disse: olha, que seja confirmado. Que seja confirmada esta vitória. E ele disse que de uma vez que sempre o Senhor iria dar vitória contra os amalequitas. E me chama a atenção o último versículo, dado 15, que diz que o Senhor fará guerra contra os amalequitas de geração
em geração. Quer dizer o quê, irmãos? Que muitas gerações se passaram, mas eu e vocês ainda estamos nessa guerra. Mas essa guerra, ela já está ganha no nome do Senhor. Eu creio, amados, que teremos grandes vitórias. Já estamos tendo vitória este ano. Mas leve mesmo o Senhor para as tuas guerras. Aprenda a entender qual é o teu posição, qual que é o teu papel. Não é mais importante Josué, não é mais importante Moisés. Nós temos que aprender a trabalhar em equipe e a entender que nós precisamos uns dos outros, seja na casa, seja no trabalho, seja na célula, seja na igreja, que nós possamos entender que quando nós unimos a nossa força, o Senhor abençoa, o Senhor faz. E sabe o que me chama a atenção? Que nesse momento desta batalha, o Senhor contou com toda a estratégia. Moisés se posicionou e ele entendeu o que tinha que ser feito. Anteriormente, o Senhor que havia então ali vencido e pelejado contra os egípcios, porque a Bíblia diz que quando os egípcios estavam vindo contra eles, o Senhor falou para eles assim, ó, vocês não precisam lutar, vocês só fiquem quietos e vejam o livramento que eu darei a vocês. E tem momentos na nossa vida que é assim, que o Senhor, Ele vai fazer, quando você viu, Ele já fez. Mas eu creio que nós estamos vivendo num tempo, irmãos, o qual nós precisamos se posicionar e entender que o Senhor conta comigo, Ele conta com você. Ah, pastora, mas como que eu vou sustentar os pastores ou o meu líder? Como que eu posso ser Arão e Ur na vida de alguém? Amados, você pode sustentar em oração, em jejum, ajudando, contribuindo com essa pessoa, se colocando à disposição, defendendo, uma palavra de ânimo, um telefonema, uma mensagem, um mimo, alguma coisa, mas você precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos, amados, porque, entendam, amados, às vezes a gente pensa assim, eu não vou me envolver lá, não vou orar, não vou fazer, mas você também não vai ser abençoado, porque aquela guerra dependeu de todo aquele conjunto de pessoas. Se um não tivesse feito o que era para ser feito, todos teriam sido derrotados. E estamos vivendo tempos assim, onde a igreja do Senhor precisa de Arão, de Ur, de Moisés, de Josué, de homens e mulheres que empunham a espada e digam, Senhor, eu vou lutar as tuas guerras, porque eu tenho certeza que o Senhor já está dando vitória nas minhas guerras. Amém? Aleluia. Eu convido você a se colocar em pé. E nós vamos orar. Eu não sei que guerra você tem passado. Eu não sei qual é a situação, qual é o problema, mas existe sobre a nossa vida alguém que intercede por nós, o Espírito Santo de Deus. Existe alguém que traz luz para a nossa vida nessa noite. Talvez você diga assim, pastora, eu estou travando uma luta, pastora, que eu não estou enxergando uma saída, ou não sei o que fazer. O Senhor está trazendo luz nessa noite, para trazer caminho novo, para trazer direção e estratégia para a tua vida. Amém? Nós vamos estar adorando o nome do Senhor. E eu quero convidar você. Essa palavra falou com você. Você realmente diz para mim, pastora, eu quero usar da autoridade que o Senhor colocou na minha vida. Nós vamos depois fazer aqui, conforme a direção que o Senhor me deu, uma oração com mãos levantadas. Mas a princípio eu quero que você venha. Se você tem alguém aí que está perto de você, que você tem como Arão, como Ur na tua vida, vem para frente com essa pessoa. Nós vamos fazer uma oração juntos. Não precisa você se empiar, se aglomerar. Se você quiser ficar no teu banco, fique à vontade. Mas que você expresse com uma atitude nessa noite, que você realmente tem autoridade do Senhor, está com a vara de Deus e que Deus está na tua guerra. Se você tem pensado, pastora, poxa, eu não tenho chamado o Senhor para as minhas guerras e você quer hoje que o Senhor entre na tua casa, entre nessa situação, ou talvez você já chamou, mas parece que nada mudou, você não está entendendo o que está acontecendo. Talvez Ele já te deu uma estratégia, Ele te pediu uma posição e você insistiu em ficar em outra, e hoje você está dizendo, Senhor, eu estava na posição de Josué, mas só estou levando, então eu vou sair da posição de Josué. O Senhor vai levantar alguém, eu vou delegar a alguém essa função, e
O Senhor está fazendo uma mudança de posição essa noite também. Mas o Senhor nessa noite está te dizendo: a vitória é tua, a vitória é tua. O Senhor é a minha bandeira, Ele é a nossa bandeira de vitória. Ele é a nossa bandeira de vitória. E Ele diz: escreve no verso 14, escreve isso num rolo como memorial e declare a vitória contra os amalequitas. Deus está dizendo: escreve esse dia, coloca na tua agenda, coloca na tua Bíblia, porque a partir de hoje Deus está dando data, está dando tempo. O Senhor me lembra de uma coisa, mistério. Quando eles vão sair para a batalha, o inimigo vem, a amalequita vem, o que Josué fala? Amanhã sairemos para a peleja de Calabachá. Tem gente dizendo assim: Senhor, cadê a minha vitória? Tua vitória pode não ser hoje, mas será amanhã. Ele canta: pastor, eu não vi nada acontecer hoje, acontecerá amanhã. O amanhã no texto se refere ao tempo, e ao tempo de Deus. E Deus está dizendo: fique tranquilo, apenas se posicione na posição certa. Pastor, eu não sei qual é a minha posição nessa situação. Fique tranquilo, o Espírito Santo falará ao teu coração. O Espírito Santo vai te revelar qual é a tua posição, para que a vitória chegue na tua casa, no teu arraial, no meio da tua família. Aleluia. Oh, glória ao Senhor. Vamos orar. Tem alguém que quer vir para frente, levantar a sua vara e dizer: pastor, eu estou aqui com autoridade? Não tem ninguém? Será que só tem eu? Tem mais alguém? Oh, Deus. Senhor, nós estamos aqui, Senhor, com a tua autoridade nas nossas mãos. Muitas vezes o nosso braço se cansa. Muitas vezes, Senhor, nós nos cansamos de orar, não temos palavras, nem sabemos mais, Senhor, o que fazer, o que dizer. Mas nessa noite o Senhor vem com força. O Senhor vem, Pai, levantando Arão e Ur. Toca pessoas, Senhor, nessa noite. Toca pessoas, Senhor. Toca pessoas, Senhor, para sustentar esta obra. Para sustentar, Senhor. Para sustentar, Senhor, as nossas vidas, a liderança desta igreja. Aleluia. Eu convido a igreja a levantar a sua mão, a uma, as duas, conforme você sentir. E nós vamos orar agora. Vamos colocar a vida dos nossos irmãos, a nossa vida, Pai, em nome de Jesus. Nós oramos neste momento, Pai, de mãos levantadas, com a autoridade do Senhor, Pai. Existe, Pai, um ataque, Pai. Existe, Senhor, uma perseguição contra a igreja, contra a família, no particular da vida de cada irmão, de cada irmã, na minha vida, nossa vida que estamos aqui. Cada um de nós tem suas guerras, batalhas internas, batalhas externas. Mas nessa noite, Senhor, nós nos posicionamos, porque sabemos que enquanto estamos de mão levantada, o exército, a igreja do Senhor vai prevalecendo, vai vencendo, vai derrotando o inimigo. Senhor, eu creio que nessa noite o inferno está recuando. Deus, em nome de Jesus, agora, Senhor, envia agora, envia força, envia autoridade, envia palavras de sabedoria, envia, Senhor, agora pensamentos, ideias, Senhor, em nome de Jesus, revelação do céu, para que nós possamos triunfar, para que nós possamos, Senhor, ver esta vitória. A Bíblia diz, Pai, que enquanto Moisés estava no monte, Pai, sobre a pedra, sobre a rocha que é Cristo, Deus, e com suas mãos sustentadas, ó Pai, até o final da tarde ele lutou. E eu creio, Senhor, que todas as batalhas, Pai, que tem nos tirado o sono nessa noite, Pai, estão sendo vencidas pelo poder do nome do Senhor. Espírito Santo de Deus, vem mesmo, Senhor, nessa noite, levantar o que está cansado, o que está desanimado, aquele que está dizendo: Deus, eu não estava enxergando uma saída. Nessa noite, Deus, traz a luz, Pai, assim como o nome de
Senhor levante um facho de luz e que mostre, Senhor, a direção, que mostre a saída, Pai. Eu apresento cada vida aqui diante do Teu altar, diante da Tua presença, que essa autoridade, que essa unção, que esse poder, Senhor, venha mesmo, Pai querido, trazer a vitória, ver, Senhor, as situações mudadas, que ainda esta semana, Pai, na vida dos Teus filhos, seja uma semana de milagre, seja uma semana de diferença, Pai, que eles possam testemunhar, Pai, aquilo que o Senhor vai fazer, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos adorar, vamos adorar. Oh, Espírito de Deus. Oh, Espírito de Deus. Meu Deus. Amanhecer, meu Deus. Nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidida a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo, mesmo que seja difícil, não pares, Ele está vendo. Colheu todas tuas lágrimas e mandou eu te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, vou te honrar. Amém, aleluia. Deus vai honrar a minha e a tua vida. Amém. Eu creio que pela fé nós já vencemos toda a guerra da nossa vida. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te dê uma semana de muitas bênçãos, uma semana de muito insight, que muitas fichas caiam essa semana, que você vá para a tua casa e que o Senhor continue ministrando o teu coração, que o Senhor continue falando a tua alma, porque nessa noite eu creio que o céu se abriu neste lugar, amém?